sejam bem-vindos novamente no canal Cosmo Games e sejam bem-vindos também à nossa série do modo carreira aqui no modo carreira do Fórmula 1 Mobile Racing 2023. E a situação do campeonato é a seguinte: estamos aqui prestes a começar o GP da Holanda, o GP de Zandvoort, meus amigos, um GP sensacional que se assemelha a uma montanha russa, de acordo com um testemunho de diversos pilotos, né? Testemunho não, mas experiência de diversos pilotos. Esse circuito se assemelha muito a uma montanha russa. Eu gosto bastante dele, porque ele realmente traz muitas emoções. É um circuito estreito, difícil de ultrapassagem. E eu vou te dizer que se você errar, você pode perder 100% do controle do carro e acabar abandonando a prova. Então vai ser um GP que é aquele negócio, a gente não sabe qual vai ser o nosso destino. Apesar de que, assim, vou dizer, Matheus Brasil já tem uma experiência muito boa nele. É considerado o rei dos laranjinhas, então já tem muita torcida, né? Muito aquela parte da torcida da holandesa, né? Então é aquele negócio, vai ficar meio dividido. Parte da torcida holandesa vai torcer por Max Verstappen e outra parte por Matheus Brasil, né? Que manda muito bem no circuito, acatou muito o povo holandês, então vai ficar naquele negócio, né? Mas enfim, estamos aí então com o Matheus Brasil na primeira posição, liderando o campeonato com muita tranquilidade, aí com 139 pontos. Verstappen com 84, Stroll com 83, praticamente empatado ali com o Verstappen, né? A gente sabe que não tá empatado, mas tá praticamente um ponto de diferença. Um ponto, dependendo do resultado de cada um dos dois hoje. Se o Stroll ficar uma posição à frente do Max, ele já empata pelo menos com o Max, e vice-versa. Então vai ficar interessante a situação hoje, vai ficar muito bacana. Então galera, o negócio é o seguinte: classificação de construtores, classificação de construtores, a parada é a seguinte: a Ferrari lidera com muita vantagem também, 204 pontos para cima da Red Bull com 133, Matheus levando por enquanto nas costas a Ferrari, e o Leclerc pontuando ali uma corrida ou outra, não pontuou até no GP de Budapeste, no GP da Bélgica ele até pontuou, mas muito pouco, né, poucos pontos, e agora espero que ele pontue mais. Beleza? Até pelo bem da Ferrari, pelo bem do seu campeonato também. Vambora e vamos pro GP da Holanda. Meus amigos, já no quali nenhum sinal de chuva, um sol lindo daqueles, nenhum sinal de chuva. Então, plenitude pra buscar uma pole position. Matheus Brasil tá pronto pra buscar uma pole position. Então vamos lá. Vambora, que vai começar a pole position. Vai começar o quali, porque a gente tá tão acostumado em ver o Matheus Brasil na pole position, que assim, já acaba pegando até, o nome do quali já é pole position. É complicado, meus amigos, então vamos lá. Olha como as curvas são complicadas nesse circuito, mas olha como o céu tá bonito. Quer dizer, não tá bonito, né? Tem algumas nuvens densas ali no fundo, a gente não sabe se vai chover na corrida. Segundo a previsão meteorológica, não há sinais de chuva para corrida, mas a gente nunca sabe, né? Pode ser que esteja errada a previsão meteorológica. Mas vamos lá. Ele já faz melhor o primeiro setor. Então, rapidamente, Reginaldo, quais são suas expectativas para a corrida de hoje? Matheus ganha ou não? Ele marca pole position ou não? Bom, isso eu tenho certeza. Ele vai marcar pole position. Agora, se ele vai vencer, eu não sei. Dependendo aí do seu resultado, do Charles Leclerc, dependendo da largada de cada um. Você vê que assim, ele foi ameaçado rapidamente ali no início da largada do GP de Silverstone pelo George Russell, né? Ele conseguiu recuperar, mas foi ameaçado. Então ele pode ser ameaçado também nesse circuito, que é até um ponto fraco dele, pode ser muito bem ameaçado por outros adversários. Vem chegando, a zona de DRS está chegando, olha a zona de asa móvel, vem Matheus, ativa o DRS, RS, tudo pra cima da pole position, que está prestes a chegar. Eu disse, não tinha como. Pole position para Matheus Brasil no GP da Holanda, já foi confirmado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao GP da Holanda. Como já dito, zero sinal de chuva. Um dia ensolarado, um dia lindo, sabe? Sem nenhum sinal de chuva em nenhuma parte. Algumas nuvens pesadas, né? Mas ao que tudo indica, não vai chover durante a prova e nem no finalzinho vai chover. Vai ser sol pleno.
Então as previsões meteorológicas estavam corretas, né? Bom, você já sabe muito bem de onde que vem essas previsões meteorológicas. Já sabe muito bem, vem na cabeça, né? Mas tudo bem, tá? É até bacana, dá um estilo a mais pra série, enfim. Voltando ao personagem. Matheus Brasil na primeira posição, Charles Leclerc, olha só, Charles Leclerc completando a primeira fila depois de muito tempo. Na segunda posição, Verstappen em terceiro, Ocon em quarto, olha aí o Ocon em quarto, hein? Alonso em quinto, voltou ao normal Alonso. Pérez em sexto, o Pérez já tá decaindo. Russell em sétimo, Stroll em oitavo, Norris em nono, olha só o destaque aí da McLaren. Hamilton em décimo, que isso, Hamilton em décimo, cara, é pra estar numa posição melhor. Piastri em 11º, Sargent em 12º, cara, que isso. Magnussen em 13º, Albon em 14º, Gasly em 15º, Bottas em 16º, Hülkenberg em 17º, Guan Yu Zhou em 18º, De Vries em 19º e Tsunoda, como sempre, na sua linda posição e última posição. Então vamos lá. Vai começar então o GP da Holanda. Luz acesas, largada perfeita no GP da Holanda. Ele já coloca um pouquinho de DRS e já vai embora. Já vai embora. Matheus Brasil já vai embora. O que tá acontecendo, Reginaldo? Leclerc assume a ponta. Matheus vacilou. Assumiu a ponta já Leclerc da corrida. Eu falei que tudo poderia mudar. Tudo poderia estar prestes a mudar. Leclerc assumiu a ponta. E agora, o que vai acontecer? O que está prestes a acontecer, meus amigos? Ele vem pegando vácuo, nem vem utilizando RS porque ele sabe que não é muito necessário. Ele vem escoltando aí o Leclerc com muita facilidade. Vem o Verstappen também logo atrás, hein? Vem o Verstappen logo atrás. Mas a gente não sabe quem vai... Se o Matheus vai conseguir ultrapassar a tempo. O Leclerc assume a liderança e você vê esse destaque. Vamos colocar o replay na tela rápido, antes que aconteça alguma coisa. Vamos colocar aí o replay. Olha como ele larga bem Matheus Brasil e vem o Leclerc e assume a ponta do nada. É como se o Matheus freasse do nada. E o Leclerc assume a ponta com muita facilidade aí, colocando tudo que dá ali pra cima de Matheus Brasil. Agora a gente volta aqui ao normal. Recapitulando, Matheus vem, colocou de lado, faz a ultrapassagem pra cima do Leclerc e assume a ponta, Matheus Brasil. Não durou muito, Reginaldo. Não durou muito, como você disse. Ele poderia até ser ameaçado como foi com George Russell. George Russell fez exatamente a mesma coisa. Liderou por algumas curvas e logo depois Matheus vai, ativa o RS e assume a ponta. Então, cara, é aquele negócio. Vai ser difícil encarar Matheus Brasil frente a frente. Muito difícil. Ele tem um carro muito superior. O Leclerc até não, né? Mas no caso do Russell, ele tinha um carro muito superior. E no caso do Leclerc, eu acho que o Leclerc teve mais instinto mesmo, né? Infelizmente, aproveitou aquele erro ali de Matheus Brasil, mas infelizmente não levou à frente. A gente queria ver mais disputa, mas enfim, é isso. É até bom ver um brasileiro, o Max Verstappen na vida, mas uma disputinha sempre bem-vinda. Ainda mais uma disputa para acirrar o campeonato. A gente quer ver um brasileiro disputando com tudo, mas enfim. É aquele negócio, Matheus mostrando talento puro, talento exímio. Vamos lá. Vem Matheus Brasil. Vem para completar a segunda e penúltima volta. Já abre a terceira volta. Já coloca IS para cima de todo mundo. Mais vantagem para cima de Matheus Brasil. Terceira volta. Terceira e última volta. Ele levanta a bandeira da Holanda. Levantou a bandeira da Holanda, Matheus Brasil, como forma de homenagear os holandeses. Homenagear a Holanda, que está muito presente no mundo do Fórmula Mobile, contendo diversos criadores de conteúdo sensacionais, como o Cosarinieri, como o Agnelli, são excelentes exemplos de criadores de conteúdo grandes aqui no Fórmula Mobile. Então, uma forma de homenagear eles e o povo holandês que apoia tanto o nicho F1 Mobile e o Matheus Brasil, que sempre foi muito bem-vindo, né? Sempre foi muito bem recebido nesse GP da Holanda. Ele corrige ali o erro. Vem com tudo Matheus Brasil. Ativa o RS. Vem com mais vantagem. Papando o grid todo. Fazendo as últimas curvas. Vem Matheus Brasil com tudo. Ativa mais um pouquinho o RS. Segundo melhor setor da prova. Ele vem para fazer a melhor volta da prova. Vem Matheus Brasil com tudo. Para vencer o GP da Holanda no capricho. É Matheus Brasil vencedor do GP da Holanda de 2023.
Ele é o vencedor. Venceu o Matheus Brasil com um carro perfeito. O Charles Leclerc na segunda posição, Verstappen em terceiro. Então o Matheus Brasil leva a primeira posição com a volta mais rápida. Leclerc em segundo, Verstappen em terceiro, Ocon em quarto, Alonso em quinto, Pérez em sexto, Stroll em sétimo, o Russell em oitavo, Hamilton com a segunda posição, assumindo a nona posição, Piastri em décimo, Norris, olha só a corrida de recuperação da McLaren, hein? Gasly em 12º, Sargent em 13º, impressionante, cara. O Sargent estava lá em 12º, perdeu uma posição ainda. Magnussen em 14º, Albon em 15º, Guanyu em 16º, Bottas em 17º, Hülkenberg em 18º, Tsunoda em 19º, conseguiu uma posição. E o De Vries caiu para a 20ª posição. Meus amigos, conseguimos então aí mais uma vitória. Olha quanta vitória, só o GP de Miami que a gente perdeu por uma bobagem, né? Por aqueles travamentos. Senão tava tudo isso, ó. Primeiro. Ia ser uma imagem linda. Mas enfim, acontece, né, meus amigos? Tá ótimo essa quantia de vitória. Então agora eu vejo vocês no GP da Marina Bay. Esse sim é um GP que tem chances de chuva. Esse é um GP que tem muitas chances de chuva. Obviamente, é aquele negócio. Tem que acompanhar as previsões meteorológicas. No momento não temos. Mas no próximo episódio, que vai ser no GP da Marina Bay, vocês já vão ficar no início do episódio já sabendo qual vão ser as razões, as previsões meteorológicas para esse grande prêmio. Matheus Brasil continua na ponta com primeira posição com 165 pontos para cima do Max Verstappen, que ainda nem tem 3 dígitos de vantagem, coloca aí apenas 99 pontos de vantagem. Stroll aumenta sua vantagem com 89 pontos, agora a razão continua com 1 ponto de diferença, impressionante, continua, é isso aí, continua com aquela disputa da segunda posição que você não vai perder. Por isso ativa o sininho, já se inscreva no canal para você não perder essa disputa que vai estar sensacional. Porque a disputa pela primeira posição vocês já nem precisam saber, né? Vai ficar com a gente mesmo. Matheus Brasil tecnicamente já é campeão mundial. Agora, é impressionante. Essa disputa pela segunda posição vocês precisam acompanhar. Eu quero acompanhar muito, vai estar sensacional. A Ferrari aumenta sua vantagem com 248 pontos para cima da Red Bull com apenas 156 pontos. Impressionante. E aí a gente ganha um pouquinho de mais missões, né? Enfim. Cara, é isso aí. Falta um GP pra gente completar essa missão de volta mais rápida. Nenhuma penalidade vai ser complicado. Enfim. Galera, é isso. Vejo vocês então na 8ª etapa do campeonato, o GP da Marina Bay, em Singapura. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Aquele abraço. Não se esqueçam de conferir nossas redes sociais. Que são todas @CosmoNCG12. Quer dizer, 122. Agora não tem mais aquele negócio. Agora é tudo @CosmoNCG122. Ficou mais simples? Ficou mais fácil? Beleza, então vai ficar assim mesmo. Confira as nossas redes sociais então. Muito obrigado a todos e Cosmo!